meninos e meninas, eu sou Isabel e o nosso assunto hoje é de verbos auxiliares. Como o nome já diz, verbos auxiliares são verbos que auxiliam outros verbos que a gente vai chamar de verbos principais. Então, falar de verbos auxiliares é falar de locução verbal, né? Os verbos auxiliares são os primeiros verbos, aqueles que recebem a conjugação. O verbo auxiliar é o que vem a seguir, que fica numa forma nominal, ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. Então, vamos ver isso daqui. Primeiro a gente tem os verbos auxiliares mais famosos, são os verbos ter e haver, né? Então, quando vocês forem procurar no site as locuções verbais, vocês vão ver que a gente fala assim de várias outras locuções, de outros verbos que formam locuções. Mas hoje a gente vai falar de verbos auxiliares, vamos dizer assim, legítimos, né? Eles são aqueles consagrados como verbos auxiliares. Então, o verbo ter e haver servem para a formação dos tempos compostos. Então, nos tempos compostos, o que a gente chama de tempos compostos, os verbos que ficam na voz ativa. Então, os auxiliares ter e haver formam os tempos compostos da voz ativa. Então, existe uma diferença, uma nuance de diferença, né? Entre um tempo simples e um tempo composto. E no pretérito mais que perfeito, não. Quando a gente fala ele já saíra e ele já tinha saído, não existe essa nuance, não, né? Mas quando a gente fala assim, eu estudo muito e eu tenho estudado muito, existe uma pequena variação. Eu estudo traz a ideia de uma ação contínua no presente. E eu tenho estudado traz uma noção de algo que começou no passado e que ainda se repete. Então, essas diferençazinhas que aparecem, vamos dizer assim, acabam justificando a existência de um tempo composto. Porque, para que então tempo composto se tudo já estaria sendo dito pela forma simples, né? Então, o tempo composto vai trazer um sentido diferenciado, na maior parte das vezes, em relação aos tempos simples, as formas simples. Então, os tempos empregados na voz ativa, com o ter e haver, exigem o verbo principal no particípio. E não é em qualquer particípio, é no particípio regular. Olha aqui, o particípio terminado em DO. Tá? Então, os particípios terminados em DO, amado, vendido, falado, comprado, sorrido, partido, esses particípios terminados em DO que são os particípios empregados com os auxiliares ter e haver. Tá? Eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos de verbos que têm 2 particípios. São chamados os verbos abundantes. São os verbos que têm 2 particípios. E reparem, o nome até não é muito adequado, porque abundante parece que tem uma porção de verbos, né? Não tem, só tem 2, mas tem mais do que os outros, então eles são abundantes. Então, os verbos abundantes são os verbos que têm 2 particípios. Um particípio que é o regular, que é esse que a gente acabou de dizer que termina em DO, e o particípio irregular, que é um particípio curto, que é bem mais próximo do adjetivo. Então, o verbo pagar tem 2 particípios, pagado e pago. O verbo gastar também, gastado e gasto. O verbo ganhar também, ganhado e ganho. Aí, normalmente, as pessoas pensam assim, bom, se eu tenho 2 particípios, se o verbo tem 2 particípios, eu posso usar como eu quiser, né? Tem 2, eu uso como eu quiser. Só que não é assim, existe regra. Por mais que as pessoas saibam que as regras são feitas pela comunidade de falantes e que aos poucos essas regras vão sendo mudadas, hoje ainda prevalece a regra tradicional. Com o tempo, a tendência desses verbos abundantes é realmente o povo usar os 2 para tudo. E aí aquela forma mais bonita, mais sonora, mais curta ou mais harmônica é a que vai permanecer na língua. Mas, por enquanto, ainda não é norma culta. Por enquanto, a norma culta ainda é a forma tradicional. Então, o que é a forma tradicional? Com os verbos auxiliares ter
e haver, a gente tem que usar a forma terminada em DO. Então, a gente vai usar pagado, a gente vai usar gastado e a gente vai usar ganhado. Ah, mas isso fica horrível. Não tem problema, é a norma. A norma não precisa ser bonita, ela precisa ser a norma, né? Então, cuidado com isso, porque normalmente, como a gente acha estranho, é um som estranho, a gente tende a não usar no nosso dia a dia. E aí acaba corrigindo o que está certo para o errado. Então, olha, uma frase como os moradores têm pagado as taxas em dia, está corretíssima. Ah, mas aí eu posso falar os moradores têm pago as taxas em dia? Na norma culta, não. Pois é. Repararam como é difícil? Quer dizer, é difícil assim, a gente precisa entender que existe regra. Então, a regra é simples. Com os auxiliares ter e haver, a gente usa o particípio terminado em DO. Ache a gente feio ou não, tá? Então, os moradores têm pagado. Essa aqui é a locução verbal cujo verbo auxiliar é o verbo ter. Os moradores têm pagado as taxas em dia. Todos haviam gastado mais que o necessário. Aqueles que tinham ganhado o prêmio sorriram, tá? Então, têm pagado, haviam gastado e tinham ganhado é a forma da norma culta tradicional, que ainda vale. Então, tinha ganho, haviam gasto e tem pago, não é norma culta, tá? Então, norma culta é com o verbo ter e haver, particípio regular, ou seja, terminado em DO. Tá legal? Então, eu tinha imprimido a folha e a folha foi impressa. Não é eu tinha impresso a folha, eu tinha imprimido a folha, tá? Com os particípios, com os verbos ter e haver, particípios terminados em DO, ok? E aí agora a gente tem os particípios, que são os particípios curtos, empregados com o verbo ser e com o verbo estar, tá? Então, nas locuções verbais, quando o verbo auxiliar é o ter e o haver, particípio regular. Quando o verbo auxiliar for o ser ou o estar, a gente está formando voz passiva. Então, com o verbo ter e haver, voz ativa, particípio em DO. Com ser e estar, voz passiva, particípio curto, irregular. Então, olha lá, o particípio irregular. Então, olha só, foram pagas, foi gasto, será ganho. Aqui sim, tá? Então, aqui sim, como o verbo auxiliar é o verbo ser, poderia ser o estar também, aí a gente tem os particípios curtos, que são aqueles particípios que se assemelham aos adjetivos, né? Então, as taxas foram pagas em dia, o dinheiro todo foi gasto em bobagem, o prêmio será ganho por quem vencer a disputa, tá? Então, é importante vocês terem isso na cabeça, para não errarem numa questão de, por exemplo, reescritura, né, que o concurso tem bastante, que vários concursos usam, ou questões de marcar a opção que não contém erro, e aí aparece lá um tinha gasto, aí você acha que aquilo está certo e o erro está exatamente ali, tá? Então, você tem lá, a menina tinha limpado a sala, e a sala foi limpa, está limpa, tá legal? Então, com voz ativa, auxiliar, ter e haver, particípio em DO. Com voz passiva, auxiliar, ser e estar, particípio irregular, particípio curto. Tá bom? Então, até a próxima!